Meu equipamento aqui. Tudo bem, irmãos? Vamos começar. Essa é a última aula desse nosso curso, né, desse nosso tema. E é o desfecho, irmãos. Hoje, na verdade, eu não vou falar nada de muito diferente ou de novo. A ideia é aplicar o que a gente aprendeu, tá bom? Mas, para começar, eu queria uma ajuda dos irmãos só para a gente relembrar o que a gente já pensou. Então, quem estava aqui em todas as aulas? Alguém estava? Estava, Lucas? Você lembra da primeira aula aqui que a gente falou? Na verdade, você fez uma introdução, né, do que viria, né, do porvir, e você falou propriamente dito, já começou a entrar nas questões do que a gente deveria assistir ou não, enfim, por que a gente gosta, né, tentou já puxar para nós essa questão de a gente começar a partir dali verificar o que a gente tem assistido no nosso dia a dia, enfim, fez essa abertura para quem já chamar a gente para os próximos estudos, que o negócio ia ficar mais como posso dizer, mais pontual nessa questão do que a gente tem assistido, do que a gente tem colocado os nossos filhos para assistir, né? Quando a gente passasse o nosso dia a dia, começasse a perceber realmente o que a gente tem vivido e assistido, né? E até você, eu lembro que você até falou que o pessoal ia começar a se surpreender com as coisas que tem às vezes assistido, colocado seus filhos para assistir, oferecido aos seus filhos, mas de uma certa forma você não estava vendo que aquilo poderia estar fazendo mal para eles. A ideia de quanto que a gente não percebe, né? A gente, às vezes, acaba não pensando no que a gente está vendo, né? O que está se passando ali e que tem uma mensagem, né? A ideia que a gente tratou de que não existe neutralidade. Você está assistindo televisão, você está lendo um livro, não importa, não existe neutralidade. A gente está vendo ali uma cosmovisão sendo expressa. A gente está vendo a cosmovisão daquele autor sendo expressa. A segunda aula, deixa eu lembrar qual que foi. A segunda aula a gente tratou da cosmovisão desse mundo. Então, primeira aula, a gente falou sobre nada é neutro. A gente falou que tudo expressa algo. E a gente falou, por exemplo, que por que a gente gosta de filme? Porque eu poderia parar nessa aula e falar assim, a gente não deve assistir filme e acabou. Mas a gente gosta de assistir. Porque, oi? Porque a gente vê nos filmes o homem buscando redenção. A gente vê isso expresso. Os homens, eles veem o mal, eles veem o problema do mundo e eles dão uma sugestão de redenção, que normalmente eles erram. Mas a gente vê isso, né? Então a gente vê que o homem, por isso que o homem gosta de histórias, gosta de livros, gosta de filmes. A segunda aula a gente falou assim, então tá, se a gente sabe que o homem está expressando o seu coração, o que ele está expressando? E aí a gente tratou da cosmovisão do nosso tempo, cosmovisão pós-moderna. E a gente trabalhou aqueles monte de ismos, existencialismo, materialismo e por aí vai. Tá? E a última aula, a terceira aula, a gente tratou, ok, eu sei por que a gente quer assistir filmes, ver histórias, ler livros, e eu vi o que está sendo ensinado. Mas eu preciso me preocupar? Sim, porque a TV ela é uma professora mais eficiente do que todos nós aqui que somos professores, né? Ou pais, né? Então ela é eficiente. Então a gente precisa entender isso. Não é simplesmente está sendo comunicado ali, mas eu não absorvo, está tranquilo. Não é assim. De alguma forma a gente sempre está absorvendo, né? A gente está sempre ensinando e aprendendo. Então é importante a gente refletir sobre isso. E essa aula é a aula final. Então a gente viu tudo isso, a gente vai aplicar, tá? Eu
Eu fiz isso nas últimas aulas e eu coloquei a bibliografia que eu usei. E eu estou colocando, irmãos, justamente para vocês terem vontade de ver, ver a capa de um livro ali e ver o tema e talvez queira ler. Esse primeiro livro, Tempos Pós-Modernos, do Gene Veit, eu usei, acho que quase em todas as aulas, e o livro é excelente. Ele fala sobre o pensamento da nossa época. Eu acho que é o tipo de livro que a gente deveria, em algum momento, fazer uma classe de escola dominical e estudar o livro, fazer estudos, porque o livro é excelente. Esse segundo chama Cinema e Fé Cristã. O autor é Brian Godawa. É um livro muito bom que fala justamente sobre isso, né? Sobre esse aqui, ó. A capa é bem feia, mas o livro é bom. Fala sobre como a gente vai lidar com isso. Então, basicamente, assim, essa aula inteira eu tirei de lá, né? Muito de lá. O terceiro livro, irmãos, é um livro que o título e a capa é estranho, irmãos. Chama Apologética da Mamãe Ursa. Eu não daria nada, assim, não dei nada quando eu vi o livro, o nome do livro, mas o livro é excelente. Ele fala sobre, ele é voltado à paz e fala sobre como a gente tem que saber lidar com o mundo onde nós vivemos hoje. Então, como nós vamos educar nossos filhos e cuidar deles para que eles entendam o pensamento da nossa época, para que eles não se apaixonem pelo pensamento da nossa época e se tornem mais um fruto da nossa época. Que nossos filhos sejam cristãos vivendo como peregrinos. Então, essa é a ideia. O livro é excelente. Tá? E o último, do reverendo Weber Jr., Amando a Deus do Mundo. É um livro sobre cosmovisão, muito bom. E eu usei bastante desse livro também, sobre como lidar, então, com a cultura, com a arte. Tá bom, irmãos? Primeiro ponto, irmãos. Por padrão, ou mais comumente, existem dois tipos de pessoas. Aliás, as pessoas lidam de duas formas com a arte. Com a arte que eu digo é com tudo, mas especificamente com filmes. Existe o glutão cultural. A ideia do glutão cultural é o cara que come de tudo. Ele aceita de tudo, ele não tem filtro, e o que vier tá bom, entende? O que você der para ele assistir, ele vai assistir. Ou ler, ou ver. É a ideia de que não há filtros. Ele é um glutão. Tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho. Você vê todo filme que lhe interessa sem antes considerar se o assunto tratado é apropriado? Então, a gente, pelo menos, reflete assim, ó, será que isso aqui sei lá, é apropriado para mim? Vai ter o que absorver aqui? Porque tem filmes que, assim, só o nome, só a capa, eu acho que já dá um grande indício do que vem por aí. Então, assim, eu acho que se a gente tiver um alerta ligado, boa parte, bastante coisa a gente vai olhar pela capa e já vai ver que soa estranho. Tem um alarme aqui, né? Tem uma sinalização aqui. Mas a gente tem filtrado, tem pelo menos tentado pensar, isso aqui, o tema, o autor, os atores, a ideia, vai agregar em alguma coisa, em algum sentido? É edificante? Você acha que filmes e programas de televisão são apenas formas de diversão que não apresentam nenhuma mensagem? Então, o que a gente falou, né? Normalmente, o glutão cultural é aquela pessoa que acha que filme é lazer, e só. Ele vai sentar lá, vai assistir um filme e acabou. Não tem uma mensagem por trás, não tem algo a mais ali. É só um momento de lazer. Então, se ele vai assistir um filme de 1h40, ele vai tirar 1h40 do dia dele para se divertir e só. Como se a gente assistisse um filme e o filme acabou ali e a gente não aprende nada com isso, não absorve nada com isso, nenhuma mensagem é transmitida. Né? Então, muitas pessoas pensam assim, né? Quantas horas você gasta por semana vendo TV, filmes e séries? Compare esse tempo com o tempo que você gasta lendo a Bíblia ou outro material de cunho espiritual. Eu já coloquei algumas perguntas aqui, irmãos, e no final já tem até algumas aplicações, mas eu acho que aquela pessoa, o glutão cultural, ele é excessivo, ele é um glutão. Então ele gasta o dia dele, ou a vida dele, ele vive para isso. Sabe, quando você fala assim, ou você já ouviu alguém falar assim, ó, eu trabalhei muito, hoje o dia foi difícil. Eu só quero chegar a assistir televisão, só quero chegar a ligar no Netflix. Pode ser que tenha dias que são assim mesmo, que a gente pode chegar a assistir a televisão. Mas sabe a pessoa que vive para isso? Ela trabalha,
o dia inteiro, e aí ela chega em casa e é assim, a redenção dela, a paz que ela tem no coração, é ela sentar e assistir alguma coisa, sabe? Então, a gente tem que já, né, pensar sobre isso, refletir. A gente tem gastado bem o nosso tempo. Pensa que eu duvido que alguém fale aqui, ó, alguém consiga aqui dizer: eu tenho tempo sobrando, meu dia sobra tempo, eu tenho tempo suficiente para fazer tudo tranquilo, com calma. Todo mundo vai falar o contrário, né? Nossa, hoje meu dia foi corrido, nossa, minha semana está corrida, não tenho tempo. E é o comum das nossas vidas. A gente realmente vive num mundo, numa época agitada, de muitas coisas para fazer e que a gente normalmente não dá conta. E outras coisas, a gente não sabe priorizar também, outras questões. Mas a gente já vive num mundo corrido, difícil. E aí tem pessoas que empenham o seu tempo, que é algo precioso, né, nisso, no lazer. Tá? Então, uma questão a ser pensada. Quantas vezes você já viu um filme e mais tarde veio a perceber que ele ofende suas convicções ou maneira de ver o mundo? Se já aconteceu isso com você, é bom. Porque você viu um filme e você viu que ele, de alguma forma, estava te ofendendo ali. A forma como você pensa, o que você crê. O problema é quando não vê, né? Normalmente o glutão cultural não vê. Para ele simplesmente assiste, né? Não há muito o que filtrar. Então a gente precisa, é bom que a gente comece cada vez mais a enxergar qual é a mensagem, né, dos filmes, do que a gente vê. Tá? Vamos abrir esse texto, irmãos? Efésios 5:18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse texto, claramente, ele fala sobre o álcool, né, sobre o vinho e sobre o embriagar-se. Mas eu acho que é uma aplicação muito tranquila, assim, uma transposição muito tranquila de se fazer, de que nós temos nos embriagado com a cultura. E aí eu não estou falando só de filmes, ou de literatura, ou de histórias, mas a gente tem se embriagado com o mundo, ou a gente enxerga a verdade de Deus que há nas coisas. A verdade é a verdade de Deus. Então, mesmo um descrente, quando ele fala algo verdadeiro, essa verdade vem de Deus. E a gente consegue enxergar isso, e a gente consegue filtrar isso, e a gente consegue assistir, ou a gente, na verdade, não faz filtro, a gente não tem filtros, a gente não pensa, não reflete, a gente simplesmente absorve. Nós temos nos embriagado com o mundo, com a cultura. É algo para pensarmos, né? Romanos 12, versículo 2, fala sobre a renovação da nossa mente. E aí o texto dá uma ideia muito forte de não uma renovação, não uma transformaçãozinha qualquer, um pouquinho, né? Tipo, não uma mudança, mas é uma renovação completa, total, é virar de ponta cabeça, é mudar totalmente. Então a gente tem buscado isso, buscado uma transformação, buscado compreender que nós vivemos em um mundo caído, em um mundo mau. Então nós encontramos a verdade de Deus no mundo, mas nós encontramos muito mal no mundo, muito pecado. Então a gente tem que entender, irmãos, como isso é importante, como a gente tem que ter filtros, como a gente tem que enxergar que nós vivemos em um mundo caído. Tá? O oposto a isso, irmãos, é a anorexia cultural. Sabe quando aquele crente que fala que vendeu a televisão, porque a televisão é do diabo? É o oposto. Então, assim, ele não pode assistir televisão, ele não pode nem ter televisão, porque a televisão já traz maldição para sua casa, sabe? Eu vi esses dias, alguma coisa assim. Mas é o contrário. A gente não, né? As pessoas que pensam assim, elas se isolam do mundo. E isso não é saudável também, tá? Não é porque
nós entendemos que nós vivemos em um mundo caído. E aí a questão não é a gente vai se isolar no mundo, sabe? A gente vai para o monastério, então, sabe? Pensamento medieval de monastério, de isolamento, de uma santidade que vem por meio do isolar-se, da privação. Não é isso, irmãos. A gente tem que entender que Cristo, Jesus, ele caminhou e ele viveu na cidade, entre o povo, entre as pessoas, de cidade em cidade. Ele não se isolou, ele soube como lidar com o mundo. Ele soube enxergar o mundo caído e ele soube falar sobre a redenção, propor a redenção. Óbvio, ele é Cristo, né? Ele é o próprio Redentor. Mas é só um exemplo de que o isolamento não é o correto, não é o sábio, tá? Não é nem o que a Bíblia nos ensina. Você considera todos os filmes, de forma generalizada, como mundanos? Ou vê qualquer representação de pecado como algo errado, sem se preocupar com o seu contexto? O que eu estou perguntando aqui, irmãos? É óbvio que todo pecado é mal, tá? E eu não estou falando que o contexto faz o pecado, então, ou faz o pecado deixar de ser pecado. Tipo assim, lembra, eu falei, né, acho que na primeira aula, quem assistiu o filme do Coringa? O filme mais atual do Coringa. O filme do Coringa, ele é mau porque ele é um fruto da sociedade. Ele vê acontece um monte de coisa com ele, um monte de desgraça. E aí o filme nos dá a ideia de que ele é mau porque ele teve um dia ruim, né? E não é assim. A gente entende as consequências de uma vida nesse mundo. A gente entende que o mundo é caído em pecado. Mas nós não somos frutos do nosso meio, como pensadores diziam. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que têm pecado no seu ser, que carregam o pecado e que lutam com o pecado, aqueles que são redimidos. Então, nós não somos fruto da nossa sociedade. Se eu moro num lar violento, então eu vou ser violento. É um fato, uma certeza. E aí, se eu moro num lar onde há afeto, não, então essa pessoa vai ser uma pessoa boa, amorosa, cuidadosa. A gente vê, isso obviamente influencia, e eu não estou dizendo o contrário, mas a gente vê claramente exemplos de pessoas que viveram em lares destruídos e hoje são bons pais ou cristãos conscientes. E o contrário também, a gente vê pessoas que viveram em um lar cristão, ouvindo da verdade, e que hoje estão afastados totalmente. Então, a gente não pode cair nesse vitimismo ou no fatalismo de que a sociedade que molda a pessoa. E por que eu estou dizendo isso? A gente não é o contexto nesse sentido que eu estou falando, mas é o contexto de outra forma. Você já viu, tem filmes que são sangue do começo ao fim, certo? Muitos. Mas tem filmes que são pesados em violência, em sangue, mas eles têm muita verdade ali, porque eles estão mostrando uma história, eles são realistas, né, tendem a ser realistas, mostrar uma história e mostrar a violência não como algo bobo, ou algo normal, mas como algo mal mesmo. Pense em filmes como O Resgate do Soldado Ryan. Pense em filmes assim, filme violento, violentíssimo. Mas a gente vê tantas verdades ali. Então, assim, é um filme onde eu acho, e o autor que eu usei, e os autores que eu usei, né, eles defendem isso, de que há uma violência onde faz sentido a gente assistir isso. Não é uma violência banalizada. Não está falando assim, a violência... Não está banalizando a violência e transformando ela em qualquer coisa, como uma mera reação sua. Mas ela está mostrando como aquele contexto de guerra é mau, é cruel. E, para o cristão, isso é claro. Por que isso é mau e cruel? Porque isso é consequência do pecado. Então, a gente entende o porquê. O cristão ele consegue entender a realidade como ela é. Mas, então, há um sentido de que, e eu já estou adiantando outros pontos, mas de que a gente
vai enxergar, por exemplo, a violência em um filme como algo que não é necessariamente algo ruim para quem está assistindo. É óbvio que nós temos que ter discernimento. Eu não vou colocar um filme assim para o meu filho de 8 anos. Entende? Então, mas a questão é a verdade nisso. A gente está vendo, a gente vê uma história que conta verdades e que conta, que está nos ensinando sobre o mundo, sobre a visão de mundo daquelas pessoas, sobre aquela realidade. Então, nem todo aparente mal, aliás, todo mal, né, que a gente vê, ele é necessariamente prejudicial para quem está assistindo. Fui claro, irmãos? Ou ficou confuso? Se alguém quiser interromper, irmãos, perguntar alguma coisa, comentar, pode falar, tá bom? Pode me interromper. Você é incapaz de apreciar algo bom em um filme por causa das coisas ruins que vê nele? Então, é a mesma ideia, né? Aquela pessoa que se isola do mundo, ela não consegue enxergar que, mesmo vendo ali o mal expresso, há verdade naquilo, e que aquilo me ajuda a entender o mundo, me ajuda a entender a realidade do pecado, da queda. Tá? Então, é parecido com o ponto anterior. Você considera a arte e diversão uma perda de tempo? Também é algo a gente pensar, né? Um professor meu disse que ele acha que uma das principais consequências do pecado é a gente não conseguir ser pessoas que lidam bem com as coisas. Nós sempre tendemos a cair para os extremos. Tá? E eu acho muito verdade isso que ele falou. Porque a tendência é ou a gente ir para um lado e não ter filtro nenhum, ou a gente se isolar do mundo. E porque, né, como a gente vê algo que é errado ali no filme, que está narrando uma situação errada, um pecado, e a gente já... nossa, a gente não pode assistir isso aqui, porque tem violência, ou porque tem guerra, ou porque tem alguma coisa. Mas a gente tem que saber lidar com isso. E a gente tem que saber lidar porque, por exemplo, a gente convive, não só... Isso eu estou falando para filmes. Mas se você está no trabalho e alguém falar um palavrão do seu lado, você vai pedir a conta? A gente não vai. E eu não estou falando que a gente precisa coadunar com o pecado, que a gente precisa sentar na roda dos escarnecedores. Não é isso. Mas a gente está nesse mundo, um mundo caído. A gente não tem como... a gente não vai se isolar dele e vai para o monastério. Tá? Pode falar, Denis. Rodrigo, nesse livro do Weber Júnior, ele usa um exemplo que eu acho que é de fácil compreensão. É como se o cristão fosse um barco e o mundo fosse o lago. Enquanto o barco estiver no lago, tudo bem. O problema é quando o lago está dentro do barco. Então a gente afunda. Perfeito. E assim, irmãos, um adendo aqui, nem é da aula. Eu acho que... Eu falei isso em alguma aula, na verdade. Satanás, eu acho... ele é inteligente. Eu acho não, né? Biblicamente ele é, né? E ele tem estratégias. E eu acho que o agir de Satanás hoje não é necessariamente matar os cristãos. A gente vê no Oriente isso, mas no Ocidente não. Mas no Ocidente a gente vê o cristianismo morto. Os cristãos não precisam ser mortos. As Bíblias não precisam ser queimadas. O que acontece? O cristão, aliás, o cristianismo, ele é morto. A Bíblia é esvaziada. Lembra, a gente falou 2 aulas atrás sobre como hoje, o nosso tempo, como que as pessoas leem a Bíblia? Elas leem a Bíblia como que o autor morreu. Você lê e você significa, você dá o significado do que está lendo. Não é a ideia de que eu estou lendo a Bíblia e eu vou entender aqui, ou pelo menos eu vou procurar entender o que Deus diz para mim, o que Deus quer dizer para mim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu estou lendo a Bíblia e eu vou entender o que eu acho aqui. Então eu pego o meu contexto, minha vida, minhas crenças, e eu vou colocar elas no texto. Eu vou falar assim, tá vendo isso aqui, irmãos? Isso aqui não é bem assim. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas, ou as situações, ou esses pecados aqui de forma diferente. Porque isso aqui foi escrito há séculos atrás. E a gente já está numa civilização mais evoluída. Né? Então, é isso que as pessoas fazem. É isso que Satanás tem feito, na verdade. Ele tem esvaziado o cristianismo, esvaziado a Bíblia. E é isso daí. É o lago no mundo. Né?
O lago no mundo, o cristão que se parece mais com um ímpio, é muito comum da gente ver isso. É muito comum de a gente ver ao nosso redor, irmãos, seus amigos, crentes, na igreja, a gente vê as pessoas cada vez mais absorvendo o mundo, sabe? Ideias, e a gente cada vez menos absorve a Bíblia, as Escrituras. Cada vez a gente se parece mais com Adão e menos com Cristo. E devia ser o contrário, né? Só um adendo para o que o Denis falou. É um cuidado que a gente precisa ter, irmãos. Quantas vezes você foi incapaz de interagir com as pessoas à sua volta por não compreender a experiência cultural delas? É a ideia de que a pessoa que se isola do mundo, ela não sabe nem lidar com as pessoas. E aí, de novo, irmãos, eu não acho que a gente tem que saber lidar com tudo. Eu acho que a gente... Não é porque, sei lá, o seu amiguinho lá o seu amigo da escola, ele ouve a banda X, ou ele assiste o filme Y, e que é claramente ímpio, é claramente pecaminoso. E aí você precisa estar ambientado culturalmente. Você precisa saber tudo que ele faz, o que ele assiste, o que ele ouve, e você tem que estar por dentro. Se é pecaminoso, se é pecado, se é errado, a gente não tem que, né, se abrir a isso. Mas a gente pode, a gente deve não é absorver, mas a gente pode assistir, ver, ouvir coisas culturalmente boas. Isso faz bem, inclusive, faz bem. Tem um artigo do reverendo Emílio Garofalo que eu não lembro se é o cristão deve ler ficção ou o pastor deve ler ficção. É um artigo grande, umas 40, 50 páginas, mas é muito bom. E ele fala como que a ficção, de forma geral, né, ela influencia no cognitivo, influencia na criatividade e como isso é bom. Então é bom a gente ver coisas boas, ler bons livros, ver bons filmes. A gente precisa não ser um anoréxico cultural que se isola do mundo. E a gente também não pode ser um glutão que não se importa nem um pouco com o que está vendo. Tá? Pode falar, Luiz Fábio. Vou acrescentar aqui um terceiro elemento, no caso que você disse, o anoréxico, glutão. Eu vou colocar aqui, eu vou criar aqui, espero que você me entenda, o fitness cultural, o selecionista, né? E por ser um fitness cultural, ele se acha também conhecedor do bem e do mal em relação àquilo que ele pode escolher e absorver e achar que aquilo que é bom, quando na verdade ele pode também estar prejudicando o seu próprio desempenho intelectual, achando isso. Uma coisa que eu acho interessante, Rodrigo, que em se tratando de um país como o nosso, que foi e é e sempre será, por incrível que pareça, muito influenciado por novelas, né? E é um país ainda com um problema assim de analfabetismo assim cultural e em todos os aspectos assim de forma impressionante, né? É difícil assimilar num país como esse, com uma população como essa, não, graças a Deus, devido às exceções, não na sua maioria, mas no nosso país e em outros países, por exemplo, conseguir discernir boas coisas para você absorver no sentido cultural. Então, por exemplo, se você perguntar para a grande maioria da população paulistana, não vou nem dizer outros estados, paulistana, que é uma cidade mais cosmopolita, quantos vão a museus ou vão à exposição de artes ou coisa parecida, é um punhadinho de 0, alguma coisa, certo? Mas se você fizer uma pergunta do tipo quantos absorvem a cultura de massa, que hoje é exposta, acima de 90%. E aí, o que acontece? Depois a gente começa a dizer que a culpa é das mídias sociais, da Plim Plim, de todo mundo, menos nossa, né? Fazendo uma alusão com aquilo que o nosso irmão disse em relação ao barco e o lago, né? O problema não está no lago e nem no barco, mas as pessoas que estão no barco que acabam tomando a água do lago.
né? Então, a gente tem que levar muito isso em consideração também, porque eu me lembro que o reverendo Osias, lá no JMC, uma vez ele usou uma expressão que é assim, que o cristão ele tem que ter em uma das mãos a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a sua verdade absoluta contida, certo? E numa das outras mãos, um bom meio de comunicação. Porque ele não faz assim, ó, tá vendo essa notícia aqui, atesta a veracidade da Bíblia. Não, é o contrário. Né? Ó, esses acontecimentos que eu vejo, né, são notícias do dia a dia, já eram evidenciados na própria palavra de Deus, porque Deus já havia falado sobre essa questão de violência, sobre essa questão da absorção cognitiva que todo ser humano tem. Não é à toa, como eu costumo dizer aqui, quando você vai ao shopping, ao mercado, tem sempre uma trilha sonora adequada ali para o contexto onde você está. Você vai numa livraria, uma coisa mais longe, né? Uma coisa mais assim do tipo um jazzístico, né? Uma Aretha Franklin, né? Uma coisa assim mais uma Ella Fitzgerald, que é para dar aquele clima cult, né? Você vai numa balada, tu quer fazer o coração, né? Saltitar mesmo, que é para dar. Né? Então, assim, essa questão cognitiva, ela é associada também a essa questão que eu disse em relação a... Uma coisa é você falar de alguns países da Europa que são tradicionalmente cultos e falar de outros países como o nosso, infelizmente, que não são tradicionalmente cultos. Né? E aí fica nesse... Né? Parece a onda do mar. Né? Por isso que aquela expressão Maria vai com as outras casa muito bem culturalmente no nosso país. Né? Eu vou pegar 2 pontos do que o Luiz Fábio falou. Primeiro é o que ele falou do terceiro perfil, do que seleciona. E esse é o perfil que nós devemos ter, mas com um critério básico, que é qual é o nosso filtro. Então, o nosso filtro é bíblico, tem que ser bíblico. Né? Então, a gente realmente tem que filtrar, a gente tem que selecionar. Mas não no sentido assim, ó, eu seleciono esse filme porque ele é bom, porque ele fala, sei lá, muito do que a nossa cultura tem pregado hoje, a nossa cultura tem dito. Porque se você pensa assim, você vai assistir a Barbie tranquilamente e vai falar assim, nossa, a Barbie aqui ela é um filme que... eu já falei, vou falar de novo, irmãos. O tema da Barbie é patriarcado. Assiste. Ele fala isso, se você contar quantas vezes fala, deve falar 50 vezes. Mas, assim, se você for fazer uma exegese do filme, né, pegar esse filme e analisar ele pela sociedade, ele está coerente. Por quê? Porque a nossa sociedade acredita nisso. Acredita que o problema do mundo é a opressão. E aí, nesse sentido, a opressão, né, dos homens contra as mulheres, né, sobre as mulheres. Então, se a gente for fazer... Se o nosso parâmetro para selecionar for a cultura, a gente vai cair em muitas coisas. Mas se for bíblico, a gente entende que o mundo, a história da civilização não é uma guerra entre classes. É a guerra contra o pecado, irmãos. É a busca é a história da redenção de Cristo, né? Então, a gente precisa ter claro os nossos filtros, tá? E eu concordo com o que o Luiz Fábio falou, né? Só um adendo. Mas outra coisa que ele falou sobre a questão das massas e da transmissão de informações e conhecimento, né, comunicação. Irmãos, isso é uma opinião minha, tá? Mas pensa na transformação cultural que há no último século. Eu acredito, e é particularmente meu, nem estudei para falar sobre isso, mas eu acho que isso é claramente um resultado das mídias, das comunicações em massa. Quanto tempo existe o rádio, a televisão? 1 século e pouquinho? Né? Então, assim, eu acho que se você pegar a Idade Média do ano, sei lá, 1500 a 1700, você vê que as mudanças foram muito mais lentas, mas que no último século a gente teve tantas mudanças de pensamento, tecnológicas, de tantas outras questões e esferas, que eu acredito que seja claramente por causa da comunicação, mas principalmente as mudanças de ideias, seja por causa da comunicação em massa. Mas sobre o que o Luiz Fábio falou, nós vivemos num país que foi ensinado pela novela.
E aí a gente precisa pensar, como a gente tem gastado o nosso tempo? De novo, né, irmãos? Esses dias eu estava numa fila, e eu fiquei uma meia hora nessa fila aí. A mulher que estava na minha frente, da meia hora que eu fiquei na fila, eu acho que ela deve ter ficado uns 25 minutos olhando, nem sei o que era, mas assim, vendo um monte de vídeo sobre a Fazenda, sobre quem saiu, quem ia ser o próximo, por que as pessoas achavam, os palpites ali do porquê que ela ia sair e tal. E aí a pessoa ouvindo mó alto e eu já tô até meio inteirado, assim. Mas, assim, a questão, irmãos, pensa numa perda de tempo, irmãos, assim, sendo bem claro, tá? Pensa num tempo jogado fora. Mas não é só um tempo jogado fora, porque se for só isso, mas a gente está aprendendo com isso, tá? Não é só lazer, a gente está aprendendo com isso. Eu falei também em alguma das aulas. Já percebeu como hoje, em tudo, a gente vê uma trama maléfica? Então, assim, a gente vê num filme a mulher que trama com o amante de como eles vão matar o marido sem ninguém saber para pegar a herança e não sei o quê. Aí a gente vê isso no filme, vê isso na novela, a gente vê no desenho. Pensa no desenho mais bobo, que você tem aqueles personagens mais redondinhos, assim. Eles planejando o que eles vão fazer. Não é uma trama tão maléfica assim, mas há uma trama. Pensa se você assistir MasterChef. A pessoa fala assim, o outro aqui já está jogando, ele já está escolhendo os aliados, já está fazendo não sei o quê. Irmãos, isso não é só lazer, isso está ensinando. Os nossos filhos eles estão ouvindo sobre esse tipo de coisa e vendo esses exemplos desde pequenininho. Será que isso é neutro? Isso é por acaso, sem querer? Não é, né? E a gente vê isso na Fazenda. Mas a gente tem que tomar um outro cuidado, que é um snobismo cultural. A gente não pode ser snob porque eu vejo pinturas de Rembrandt, sabe? Ou porque eu ouço Beethoven. Porque até na alta cultura e na alta arte há muita coisa ruim, há muito lixo. Na minha segunda aula eu fiz o PowerPoint, eu coloquei um monte de artes lá, um monte de telas e pinturas que custam milhões ou bilhões, um monte, que se você olhar lá é tinta jogada no papel. Então, assim, a gente tem que enxergar que é claro uma massificação, tá? E a gente tem que tomar cuidado, falar assim, eu não assisto novela, não assisto a Fazenda, então tá tranquilo. Mas não é só isso, não é só a Fazenda e a novela. Tem outras coisas também. Se você for numa exposição de arte lá no MASP, você vai ver muita tranqueira, irmãos. Você vai ver lá uma bola redonda falando que é a expressão do ser, do que a pessoa achava, do que ela sentia, e não sei o quê. E a gente tem que tomar cuidado, tá? Entender que nada é neutro. Entender, e aí eu tenho alguns parâmetros que eu quero correr para a gente trabalhar, mas o que é verdade que a gente absorve, a gente olha, enxerga na arte, o que é bom, o que é belo, sabe aquela ideia bem grega de o belo, o bom e o verdadeiro? A gente tem, de alguma forma, que entender isso, tá? Vamos ler esse texto, irmãos, João 17, de 13 a 17. João 17, versos de 13 a 17. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, aqui Jesus, em sua oração sacerdotal, deixa claro que o crente não é do mundo. O crente não tem que tomar da água do lago, ou pelo menos se embebedar da água do lago. Ele entende que há muito mal no mundo e no lago, mas a gente vive numa sociedade, num mundo caído. E a gente tem que saber entender a gente tem que entender que quando mesmo um não crente faz coisas boas, fala a verdade em arte,
né? Expressa a verdade em arte. A gente tem que enxergar isso. E a gente tem que enxergar como, em boa parte das vezes, é o contrário. Como o descrente e como muitas vezes o crente, fazendo arte, faz um desserviço. Tá? E aí eu quero fazer um adendo aqui, irmãos. Pensem como a gente ouve músicas ruins. Tá? Pensa o Sabor de Mel, mas pense em outras. Como a gente vê músicas cristãs ruins. Tá? Então, fazer boa arte, e aí o reverendo Heber Júnior fala muito sobre isso, mas ele defende com vários autores, como que um cristão... Imagina se você decidir aí, vou fazer cinema, vou fazer faculdade de cinema. O cristão que faz cinema, ele não precisa pegar todos os filmes dele e quando começar o filme colocar um versículo, Salmo 23 lá, algum versículo do Salmo 23, e aí colocar alguém falando de Jesus, e aí no final do filme ele coloca mais um versículo. Não é isso. Ele pode fazer um filme com uma mensagem cristã, e a gente precisa de coisas assim. Mas um cristão fazendo filme, o autor desse livro, ele é um diretor de cinema de Hollywood. Ele não é tão conhecido, nem tem trabalhos tão famosos, mas ele é um cristão que faz filmes, e os filmes dele falam da vida, da cultura, muitas vezes, da verdade, e não precisa necessariamente falar sobre Deus, sabe? Então, um cristão pode fazer uma boa arte, não falar o nome de Cristo, mas falar sobre a verdade do mundo. Mostrar que nós estamos em um mundo caído. Ele não precisa falar o pecado, mas ele mostra que é um mundo quebrado, entende? Ele não precisa ser tão objetivo. Mas é a mesma coisa, pense o seguinte, se um jogador de futebol vem aqui para a igreja, então ele vai glorificar Deus batendo um pênalti aqui no púlpito? Não. Se um cristão aqui da igreja faz filmes, ele não precisa necessariamente ser um filme evangelístico. Pode ser, mas não precisa. Entende? Se eu sou um músico, eu posso tocar uma música instrumental, ou posso tocar uma música cantada, e eu posso falar sobre Deus. E eu posso não falar o nome de Deus, mas falar sobre as verdades de Deus. O importante, assim, o que a gente precisa entender é que, longe de uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, a gente com certeza vai cair no pecado de mostrar o mundo pela visão mundana. Mas se a gente entende o mundo como criação, queda, redenção e glória, a gente vai entender como a gente vai falar isso. Até mesmo sem ser direto e falar e dar uma mensagem necessariamente evangelística. Tá? Fui claro, irmãos? Qualquer coisa vocês podem questionar, irmãos. Eu falei isso na primeira aula, mas vou só dar mais uma passada. Não existe nada neutro, tá, irmãos? Não há história que possa ser considerada neutra. Se não existe neutralidade, então a história é um ato religioso. A história é uma busca por redenção. Ela é religiosa. Ela vai apresentar o problema do mundo, a queda, pela ótica do autor. E ela vai buscar ou apresentar a redenção pela ótica do autor. Tá? Toda escolha que o autor faz, isso é importante, irmãos. Toda escolha que o autor faz, a cor, as palavras, a trilha sonora, o ator, o cenário, a fotografia, se é escura, se é sombria, se é clara, se é alegre. Irmãos, tudo isso comunica. Quem é da área de comunicação aqui, marketing, publicidade, coisa do tipo, sabe. Tudo isso comunica, tudo isso está ensinando. Sabe quando você está escrevendo uma carta e você fala assim, ó, eu vou escrever só escrever uma mensagem no WhatsApp. Então eu escrevo VC, KK, tal. Se eu vou escrever uma carta formal, um documento, eu vou escrever uma linguagem formal. Então eu sei usar as ferramentas para me comunicar. Se eu vou falar com uma pessoa, eu posso me comunicar diferente com outra pessoa, tá? E isso é saber como usar as ferramentas de comunicação. E quem se comunica visualmente, como quem está fazendo um filme, ele sabe usar as ferramentas de comunicação dele, que são trilha sonora, criar um ambiente para que você aprenda, ou para que você absorva. Tá? Então, nada é por acaso. Eu falei sobre Joseph Campbell, ele que construiu a jornada do herói, ele gostava de dizer
que uma metáfora para o... Como que é? Gostava de dizer. É uma metáfora para o mistério existente por trás da compreensão humana. O mito, a ideia é de que todas essas histórias são mitos, parte de um mito inicial. E que tudo isso é a expressão do que está na nossa mente, do que a gente crê, da nossa cosmovisão. Está vendo que é um crente falando que a gente expressa a nossa visão de mundo, as nossas crenças, o que está por trás da nossa compreensão? Outro autor fala que tanto os mitos quanto os contos de fada oferecem respostas para questões eternas. Qual é a verdade do mundo? Como irei viver minha vida nesse mundo? Como realmente posso ser eu mesmo? Então, pensa no seguinte: mitologia, folclore, deuses e heróis. Isso é uma progressão. Esse autor ele falava que os heróis de hoje são os deuses do Olimpo, os deuses gregos do passado. Pensa nos deuses gregos. Eles não são deuses, eles são pessoas. Eles não têm uma divindade. Eles são homens, assim, eles são mais parecidos com homens. Eles faziam e caíam em todo tipo de carnalidade, guerras entre pessoas por causa de amor, de brigas, de família. Eles são casos de família do SBT, sabe? Eles são a novela, entende? E isso daí reflete nos nossos heróis de hoje, da Marvel, da DC, da onde for. Eles têm poderes, eles buscam redenção, resolver os conflitos. Então, esse autor ele fala sobre isso. Como a gente quer seja estudando a mitologia grega ou lendo um jornal, um gibi da Marvel. A gente está vendo o homem se expressar. O que está no coração dele é a expressão do coração dele. Francis Schaeffer, esse autor é muito bom, irmãos. Ele diz que os deuses da Grécia e de Roma, na verdade, eram a humanidade exaltada, e não divindades. É uma expressão do homem. O super-homem satisfaz os desejos secretos do homem moderno, que, embora saiba que é uma criatura caída e limitada, sonha que um dia provará ser uma pessoa excepcional, um herói. É isso. A gente busca isso, né? Eu acho que quando você já, sei lá, era criança, adolescente, você saiu assistir um filme de ação e você saiu, tinha muita luta, você saiu querendo bater em todo mundo também, né? É tipo isso. A gente vê essas coisas e isso nos mexe com quem nós somos, tá? Então não é por acaso, não é neutro. Violência. Eu falei um pouco, irmãos, mas eu vou voltar. A violência é algo ruim por si só? A violência em si, a violência no mundo, ela é consequência da queda, certo? Mas se a gente está vendo um filme, ela é ruim por si só? Um filme que é violento, ou que possui violência, é ruim por si só? Se for, irmãos, se a gente falar que sim, então Paixão de Cristo é um filme pecaminoso. Eu assistir. E aí, você pode falar seu ponto a favor ou contra do filme, e não é essa a questão. Mas, assim, o filme é extremamente violento. O filme mostra o sofrimento de Cristo. Eu acho que é o filme mais realista no sentido do quanto aparece, das cenas fortíssimas. Então, se eu achar que a violência ela é ruim em um filme, por si só, e não há nenhum âmbito, onde há nenhum filme, nenhuma possibilidade, onde a violência pode ter um sentido, pelo menos de aprendizado, de mostrar a realidade, então eu não posso nem assistir A Paixão de Cristo, entende? Ou O Coração Valente. Esse filme é excelente, irmãos. E por que ele é excelente? Porque, apesar de ser violento, ele vem mostrando a maldade da violência. Como ela é ruim, como ela é um transtorno ao mundo. Entende? Ela não vai banalizar a violência, como muitos filmes mostram, pessoas caindo assim. Sabe aquele filme de tiroteio que o cara, em uma cena, mata 20? Kill Bill, onde é banalizado mesmo, onde assim, a pessoa não é mais uma pessoa morrendo. Sei lá, é mais um que caiu, sabe? Então, assim, existe a banalização, mas existe um uso onde a gente vê verdades, onde a gente vê que o mal é mal. O mal não é mera consequência. O mal é mal. Violência gratuita. E aí é um problema. Quando a gente vê filmes onde há violência gratuita, é uma desvalorização da vida humana, uma banalização. Então, a gente precisa pensar a violência pela perspectiva nihilista. Então, a ideia de só o mais forte sobrevive, ou o mal é divertido,
Sabe a ideia do absurdo? Falei na aula, o absurdo, nada faz sentido. Se não existe bem, bom e mal, então tanto faz. Por que eu posso dizer, por que o mal é mal, se não existe bom? Então, sabe, é uma visão nihilista, de que nada faz sentido. A vida humana, por que ela precisa ser valorizada mais do que os animais? Se somos todos animais evoluídos, sabe? A visão materialista. Por quê? Por que a vida humana vale mais do que de uma planta? Entende? Então, é uma desvalorização da vida. E aí a gente tem que ter os nossos filtros. Eu estou vendo um filme que existe violência, mas a verdade naquilo, ela mostra a violência como má, como algo que não é normal, que não é bom ao mundo, ou que não é uma mera consequência, mas a violência traz consequência, inclusive, de quem comete. Se eu bato no Lucas, não é sem consequência. Eu vou ter uma consequência do que eu fiz. Entende? Ou não, a violência é simplesmente qualquer coisa, ela é banalizada. Se alguém quiser ir além ali do coração valente, paixão de Cristo, quiser entender essa contextualização aí de banalização, violência gratuita, eu poderia citar aqui 3 filmes aos que estão interessados, né? Além de tem que ter um coração e uma psique equilibrada, tem que ter também uma maioridade, porque são filmes realmente realistas que demonstram violência, mas também que demonstram o quanto o ser humano tem capacidade, virtudes dentro de contexto de violência. Um desses filmes é o Hotel Ruanda, não sei quem já assistiu. É um filme que fala sobre como o gerente de um hotel ele consegue salvar vidas de pessoas, independente se elas são Tutsis ou Hutus, numa deflagração de extrema violência que houve num país africano, por influência ocidental, e é um filme recente, aí dos anos 90. Né? Então, esse gerente ele transforma o hotel numa espécie de embaixada neutra, onde as pessoas conseguem obter refúgio, e como ele consegue salvar. E as pessoas que estão fora, na cidade, estão se matando umas às outras. E é um fato real, aconteceu realmente. Né? Onde cerca de mais de 800 mil pessoas foram mortas, assim, de todo tipo que você pode imaginar, queimada, paulada, tacapetada, flechada, facada, facãozada, uma violência generalizada, um acerto de contas pós-descolonização. Né? Um outro filme também é Falcão Negro em Perigo, não sei quem já assistiu também, fala também de uma operação dos SEALs, aliás, dos Rangers americanos, que foram fazer em Mogadíscio, né, ali no chifre da África, e para prender um líder de uma guerrilha lá. E como a morte de 13 fuzileiros navais americanos, para tirar os que ficaram lá, eles mataram mais de 1000 pessoas. Então, assim, povo em geral. Né? Então, é um filme que fala sobre essa questão da desvalorização da vida humana. Para resgatar 13 fuzileiros mortos e mais meia dúzia que ficaram vivos, vão matar 1000 pessoas, se for, ou mais. Né? E um outro filme também, disponível na Netflix, esse é bem mais recente, mas é de um livro que eu li lá na época da adolescência, de um autor alemão chamado Erich Maria Remarque. Nada de Novo no Front. É um excelente filme que fala da banalização da vida humana, da questão de como as ideias elas podem ser colocadas na mente, no coração de pessoas e nações inteligentes, e aí você vê o resultado disso. É um filme que, em suma, ele fala assim, a guerra é isso. Né? Nada de novo no front. Né? John Wick eu assisti semana passada. É sangue o tempo todo. Mas olha como é importante, irmãos. Eu quero assim frisar. Não acho que eu estou relativizando, tá? É a ideia de que a gente não pode cair para um extremo nem para o outro. E aí eu não estou falando assim, o Rodrigo está... Aliás, não pense isso, o Rodrigo está justificando a violência. Não é isso. É a ideia de que o autor, Brian Goodall, ele fala muito, se você falar assim, eu não posso assistir nenhuma cena de violência, porque eu acho que isso é pecado, então você não consegue ler a Bíblia. Porque a Bíblia lê Juízes. Ele dá o texto de Juízes lá, Juízes 3. Eude e Eglon. Quem lembra dessa história sabe o quanto ela é
ele pega o texto, ele fala assim, ele dá o texto bíblico e fala assim, ó, esse aqui, ó, esse filme, essa história podia ser encenada pelo Schwarzenegger tranquilo, porque é uma narrativa bíblica pesadíssima. E aí, de novo, não é relativizar, irmãos. É assim, a Bíblia não está falando de um texto como esse, mostrando, banalizando. Ela está mostrando como que o mal é mal, certo? O pecado é mal. O pecado é consequência da queda. Então, a Bíblia faz juízo desses episódios, dessas narrativas de violência, de mal. E a gente entende isso. A gente lê e a gente entende que isso é causa do pecado. E a gente pode assistir um filme onde há violência e há verdade. E a gente entende que aquilo pode mostrar como o mundo pode nos ensinar, por exemplo, a visão de mundo. Por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan fala sobre como a guerra é terrível, entende? Ele mostra isso. Então, há verdade nisso. Já é mais complicado eu defender o John Wick. E aí eu não estou falando que eu não assisti, tá? Eu assisti. Mas, assim, é mais difícil. Como que eu vou defender o sangue gratuito ali? Eu posso tirar verdades ali. Eu não estou falando que não haja, que não exista. Não estou falando isso. Mas é mais difícil eu justificar. Como que eu vou justificar que aquilo ali entende a questão, irmãos? Então, você vai sair daqui hoje, ó, falar assim, não ache que você vai sair daqui com a resposta. Eu posso assistir Game of Thrones ou não? Eu posso assistir isso ou Y, X ou Y ou não? Não é essa a ideia. E eu nem vou falar isso. A ideia a gente tem que entender o que está por trás. Tá? E como eu lido com isso? O que está por trás é que há mensagens comunicadas. E como eu lido com isso? Como, de forma cristã, eu vou lidar com o mal no mundo. Tá? Fala. Os games... Não, é só um comentário rápido. Obrigada. Os games também, né, os jogos, assim, como influencia também tanto adultos como adolescentes, e essa violência também banalizada também nos jogos, né? A gente fica preocupado. Eu tenho um sobrinho que a minha cunhada está com um problema sério, porque ele não consegue fazer, ele não se relaciona mais. Ele não tem amigos. Ela faz de tudo, mas ela não consegue, porque ele está vidrado. E ele joga, é que eu não sei como fala direito, mas ele joga com vários amigos online, né? Assim, não sei, com várias pessoas fora do contato dele, mas nada visual. Então, ela está perdendo o filho para a vida. Então, assim, você vê que coisa terrível. Então, há violência e aquela coisa da redenção também, que é muito forte nos games. Eu não sei se eu estou errada, mas... De forma geral, né? Eu acho que as telas em geral. Quando eu falo de filme, mas de alguma forma eu falo... Assim, é a ideia de que isso aplica a outras aplicações. A aplicação no que eu ouço, no que eu leio. Então, tá bom. Então, assistir filme é problema, mas eu posso ler livro. Irmãos, quantos livros ruins tem hoje em dia? Hoje, e aí, ó, pensa o seguinte... Hoje, qualquer um publica um livro. Você vai lá no Amazon, faz um livro no Canva, coloca lá e publica no Amazon. Você faz isso em 5 minutos. E eu vou te dar uma dica. Ó, você quer ganhar dinheiro? Faz o livro no ChatGPT e bota lá no Amazon. Você vai ganhar dinheiro, irmãos. Como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro, isso mesmo. Então, assim, hoje todo mundo escreve. Qualquer um pode escrever e publicar. E não é difícil. É uma popularização. Isso é bom porque populariza... Mas isso é ruim, porque qualquer um, hoje em dia, é um influenciador. Né? Então, eu acho que a gente tem... Todas essas telas, em geral, têm seus problemas. Não posso falar só o problema é o filme, o livro está bom. Também tem muita coisa ruim, mas muita coisa ruim. E seja o que for, a comunicação em geral, o que o mundo tem nos comunicado. Há problema no videogame, na TV, nos desenhos, nos filmes, nos livros... Né? Então, é de forma geral, né? Pode falar, Gi. Então, Rodrigo, você falou que não ia responder aí com o que a gente deve ou não, né? Até a minha pergunta é mais ou menos isso, que eu tenho dificuldade disso lá em casa com as crianças, de escolher o filme, e às vezes assim eu falo assim, esse, por exemplo, filme de terror, não se assiste em casa. Então, e às vezes vem a argumentação do porquê. E eu acho difícil a gente ter esse filtro. Às vezes, por exemplo, ela falou videogame, Fortnite na minha casa não entraria se fosse por mim.
Aí tem o pai, que pensa um pouco diferente. Então, assim, algumas coisas vão cedendo. E aí, às vezes, eu sou assim, um pouco mais radical. Não vai assistir isso. Assim, já filme... a Catarina teve uma época que queria vampiro, esses tipos de filmes que são assim de terror, vampiro. Para que assistir? Assim, né? Isso vai edificar, vai trazer alguma coisa? E aí eu tenho essa dificuldade de selecionar os filmes que eles gostam, que a gente tentou assistir uma série em família. A gente começou lá com o Sheldon, uma gracinha no começo, só que depois começou, igual você falou assim, nossa própria fé, chegava a avó bêbada dentro da igreja. Aí eu falei, não, vou parar, não vou mais assistir esse filme. Até eu falei assim, será que ele se converte no final? Aí já me deram um spoiler que não. Eu falei, então, por que a gente vai ficar assistindo algumas coisas? E aí eu tenho essa dificuldade de saber qual a gente deve assistir ou não. Né? E aí você falou que você não vai dar essa resposta. Eu não vou dar a resposta mesmo, mas eu vou adiantar um slide aí de uma coisa que eu acho importante. Primeiro, essa questão de violência. A gente pode pensar isso também para a questão de sexo. O sexo é ruim, biblicamente? Não é. É criação de Deus. Mas a nossa sociedade é sexualizada. E isso é feito, assim, isso é comunicado e muito pela televisão e mídias sociais, e mídias em geral. Mas se eu assistir um filme onde não há nada explícito, tá? E eu estou dando um exemplo onde não há nada explícito, então já pense, não há nenhuma imagem explícita. Mas onde há ali uma ideia de que, por exemplo, apresentam um casal, um marido e mulher, e tem a ideia sexual. É pecado? Se não tem nada explícito e se está, de alguma forma, mostrando uma verdade. Tá? E aí, qual que é o problema? É quando a gente começa a mostrar mais do que deve. Né? Então, a nudez é um problema, biblicamente. A gente vê isso em Gênesis, lá no comecinho, Gênesis 3. Então, a nudez, eu acho que é um problema. E a gente tem que livrar os nossos filhos, realmente. E aí eu já vou falar um pouco mais do que eu acredito. Mas não é porque... eu não posso generalizar e falar assim, se a pessoa falou a palavra sexo já é um problema, entende? Então a gente tem que entender aonde o pecado tá ali claro, sabe? Tem filmes que você colocou lá em 2 minutos já tem cenas pesadíssimas e coisa que se você estiver sozinho você fica com vergonha. Não precisa nem ter alguém do seu lado, entende? Então, como a gente lida com isso? Primeiro, eu acho que por mais que eu acredito que tem uma violência que faz um sentido em assistir um filme. Mas eu não preciso colocar meu filho de 3 anos para assistir Paixão de Cristo, entende? Então, assim, primeiro, quem são nossos filhos? Eles têm 2 anos, têm 10, têm 18, tá? Então, eu acho que os homens são mais dados à força física, né? Eu não vejo problema nenhum em uma criança, um menino com uma certa idade, estou deixando claro a certa idade, assistir um filme de luta, por exemplo, tá? E talvez seja um filme tipo Karate Kid, quando ele é menorzinho, e quando ele é maior ele assiste um filme que tem mais agressividade. Isso não vejo necessariamente como problema, mas há violência gratuita. Então não há, irmãos, assim, não tem o critério, se passar daqui é ruim, se passar daqui é bom. E aí, o que tem de importante também a gente pensar? A nossa consciência. Paulo fala de comer carne. Se a minha consciência vai contra mim mesmo que não seja um pecado, é melhor que eu não faça. Porque eu vou cair. Eu vou assistir aquilo lá, talvez não seja um pecado realmente, mas eu vou ficar me sentindo mal. Então, a consciência é importante. Não uma consciência cauterizada, glutônica, de que eu assisto tudo, porque eu já nem tenho mais consciência. Mas a consciência de que eu estou na dúvida disso aqui. Se eu estou na dúvida, e biblicamente, eu acho... assim, eu estou olhando para a Bíblia e eu estou na dúvida olhando para a Bíblia, não é olhando para o mundo. Eu acho que é melhor não assistir, entende? Porque eu acho que na dúvida é melhor não fazer, em questões bíblicas, assim. Eu não sei se isso é certo ou errado. Então não faz. Porque se você fizer e for errado, você vai se culpar, você vai pecar por isso, entende? Então eu acho que são alguns parâmetros. E eu tenho mais um parâmetro que eu acho esse importante e esquecido. Não é nem esquecido. Eu acho que nem existe. A gente
é fácil. A gente faz isso constantemente. Fala assim, ó, pode fazer isso? Crente pode fazer isso? Né? Quantas vezes já viu alguma aula de escola dominical que alguém perguntou, falou assim, ô pastor, pode fazer isso? Posso ouvir funk? Na igreja pode tocar samba? Coisa assim, do que de pode ou não pode, certo? E a Bíblia deixa clara. A Bíblia é claro em certas coisas que não devem ser feitas na vida, ou na igreja, ou em diversos âmbitos, certo? Mas sabe o que a gente não pensa? E isso eu falo assim, irmãos, eu acho que de forma geral, e eu falo por mim mesmo, e eu falo na minha vida, na minha casa, e eu acho que eu falo por quase todos. Talvez alguns façam isso, mas eu acho que é muito difícil. A gente não está acostumado a pensar por que eu faço algo. Pensa no seguinte, eu vou assistir Bob Esponja. Por que eu vou assistir Bob Esponja? Ou então, por que eu vou colocar para o meu filho assistir? Ou por que eu vou colocar a Paixão de Cristo? Ou por que eu vou colocar qualquer coisa? Entende? Não é só o eu não posso, mas é por que eu faço. Por que eu vou colocar um filme X ou Y? Entende? A gente não tem o costume de fazer isso. E a gente fala assim, ó, esse filme aqui, ó, não é pecaminoso. Por exemplo, ele não está mostrando cenas de sexo, ou não tem violência gratuita, ou não está falando sobre coisas que eu não acredito. Então, assim, ele não tem coisas ali explícitas. E aí eu coloco. Mas por que eu pus? De que forma eu glorifico a Deus vendo aquilo? O que aquilo me agrega ou me ensina? Entende? Tem coisas que podem não ser claramente más, mas talvez não esteja ensinando nada. Ou talvez seja um pecado ali meio subjetivo, meio enrustido. E a gente não pensa. A gente tem a tendência de... todos, tá? A gente vê, por exemplo, muitos adolescentes fazendo isso. Eu posso ouvir isso, posso assistir aquilo? Mas a gente faz isso também, irmãos. As crianças fazem isso, todos nós fazemos isso. A gente fala assim, a gente pode assistir isso? Pode. A gente espera que o pastor fale, pode, não pode. Mas a pergunta mais importante é, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou assistir isso ou aquilo? Entende? Eu acho que é algo a gente pensar. Por que eu vou colocar... Tudo bem, tem coisas que eu não conheço. Eu não sei o filme X, eu não sei do que ele fala, se ele vai ser bom ou ruim. Ok. Mas, primeiro, eu posso ter uma ideia do que ele fala. E se claramente ele é problemático, por que eu vou assistir ele? Para ter certeza de depois que eu assistir. Tá? Se claramente ele é problemático. Tá? Pode falar, Cássia. Então, ainda sobre essa discussão, eu tinha um preconceito muito grande, por exemplo, com relação a contos de fadas. Eu pensava, eu não vou ler contos de fadas para minha filha, porque fala de magia, fala de bruxaria. E estudando, pesquisando, vendo até outros perfis de mães cristãs, educadoras, elas falam que, e eu passei a mudar o meu pensamento, que são histórias que são importantes para o imaginário da criança, por exemplo, e são histórias que têm muito bem definido o que é o bem e o que é o mal. E as consequências, por exemplo, sempre que fala, às vezes, de magia, de bruxaria, é algo repulsivo, algo ruim, né? Não é algo que... você vê que a bruxa envenena a maçã, né, e prejudica a Branca de Neve, enfim. Então, assim... tem coisas que a gente precisa mesmo pensar, pesquisar, estudar. Será que vai agregar mesmo alguma coisa? Então, hoje eu já vejo os contos de fadas como... claro, não é o essencial para a vida da minha filha, né? O essencial é a palavra de Deus, mas que são histórias que ajudam a gente a trabalhar o bem e o mal, o que é certo, o que é errado. Olha o que a Cássia falou. Ela não é a Bíblia, ela não é a razão da vida dela. Mas ela ensina, ela tem bons princípios. E aí, às vezes, não é nem só princípio moral, ela tem função, ela ajuda cognitivamente no imaginário, esse tipo de coisa. Procure, irmãos, o artigo do Emílio Garófalo. Eu acho que o pastor deve ler ficção, ou o cristão deve ler ficção. É bom, irmãos. Mas é importante isso. E aí, por exemplo, no caso que a Cássia falou, então eu posso ver filme que fala sobre bruxa? E aí, o meu padrão, e aí eu estou falando o padrão do Rodrigo, tá? Não achem que é o padrão bíblico, padrão bíblico assim, que eu li um versículo para tirar isso aí, não é isso. Mas eu entendo, irmãos, que é um problema quando é uma magia ocultista. Já assistiu A Princesa e o Sapo, da Disney? Aquilo ali é uma magia ocultista, tá? Aquilo lá é claramente uma religião.
mas eu não vejo problema nenhum em ver a Branca de Neve e coisas assim, onde tem o dragão que não existe, onde tem a bruxa que, sei lá, enfeitiça alguém, e coisas do tipo. Isso, eu acredito, inclusive, como a Cássia falou, acho que faz bem para a criança. Eu acho que isso faz mais bem cognitivamente do que assistir um desenho. E aí é minha opinião, de novo, minha opinião, tá, irmãos? Mas eu concordo. Você queria falar, Ju? Lá em casa a gente teve um problema que a gente ficou assistindo o Toy Story, o Woody, sabe? E aí chegou uma hora que veio o bonequinho que voa, o filme só dele, o Buzz. E todo mundo ficou falando, não, porque tem uma situação que não dá, que não dá, que não dá. Então, aí, o que teve que fazer lá em casa? É o que a gente sempre faz, que eles falam que eu sou muito chato e vejo maldade em tudo, que tudo tem uma mensagem. Tudo tem uma mensagem. Tanto que, quando o Gabriel nasceu, mesmo ele pequeno, gente, eu amava a novela, tá? Meu pecado aqui expondo. E aí, você muda. Assim, não sei, né? E começou a me incomodar. Mesmo ele bebezinho, eu assistia, eu falava assim, não... Vai chegar, eu tenho que me desprender disso, porque vai chegar uma hora que ele vai me perguntar, isso não é bom. Aí eu falei, isso não é bom, então por que também eu estou assistindo? E aí nós conversamos em casa, que todo filme que a gente assiste, como eu sempre sei que tem uma mensagem, a gente faz no final, eles dão risada de mim, né? E aí nós assistimos, por quê? Como eu falar que não pode assistir, se a gente estiver assistindo todos os Toy Stories? E aí nós assistimos e conversamos em casa, que aquilo não era para glorificar Deus, que Deus fez o homem e a mulher, e conversamos, e aí deu certo. Só que o ruim é que dá trabalho, né? Irmãos, eu vou dar mais um exemplo, também um exemplo meu, tá? Mas eu acho que pode ajudar. Do critério, porque é difícil, a gente realmente às vezes fica perdido. Mas é um exemplo meu, tá bom? Uma vez, o Toy Story mesmo, a gente assistiu. E aí a gente assistiu com a Lívia falando assim, ó, tá vendo isso aqui? É errado, tá? Tá claramente errado. E a gente assistiu. E tem filmes que a gente sabe que tem erros, sabe que tem pecado ali claro, tem questões ideológicas, a gente sabe. E eu acho que é importante você sentar, assistir e mostrar o mal do mundo. A gente ensina... Tá vendo isso que a gente está fazendo hoje? Sabe aquela aula que a gente falou, como o mundo pensa? A gente tem que ensinar para os nossos filhos isso de pequeno, entende? A Lívia, a gente desde pequeno ensina como ela lidar com ideias. Claro que a gente fala o que ela compreende e a gente vai aos poucos crescendo e ensinando mais. Mas a questão a gente tem que ensinar como lidar com o mundo. E o Toy Story foi um exemplo de que a gente assistiu e a gente mostrou. Mas tem coisas que não dá para assistir. Então a gente tem que fazer o filtro. O que a gente vai assistir e vai mostrar, ó, isso aqui é mal, isso aqui é pecado. E o que a gente não vai assistir. A gente começou a assistir, não foi nem eu, foi a Daniele. Com a Lívia, ela começou a assistir um outro desenho da Netflix que chama Ridley Jones, alguma coisa assim, As Aventuras de Ridley Jones, não sei. Ela era tipo um Indiana Jones, assim, uma menininha, bem bonitinho, o tracinho do desenho bem bonito e tal. E ela era aventureira e ela tinha uma amiga múmia. Ela era tipo nas cavernas, lá, né, procurando tesouros. E aí apareceu essa múmia. E isso não foi nem que a gente leu no Instagram, não sei o que e tal. A Daniela assistiu, tá? E aí apareceu a múmia, apareceu o pai da múmia, depois apareceu os dois pais da múmia. A múmia tinha dois pais, tá? Então a Daniela falou, peraí, não, antes disso, a múmia falou para a amiga dela, ô amigue, não sei o que é amigue. Aí já ligou o alerta, né? Aí apareceu os dois pais da múmia, da menininha, da múmiazinha que era amiga da Ridley. Aí a Daniela falou, ó, isso aqui é isso, foi explicando. Aí daqui a pouco, sei lá quem que era, se era Ridley, se era a múmia, mas uma foi dormir na casa da outra. Uma foi dormir na casa onde tem os dois pais. E aí, à noite, alguma das duas teve pesadelo e ela falou assim, vamos lá dormir na cama dos meus pais. A Daniela falou assim, ó, não tem como assistir isso aqui, e desligou. Entende como a gente tem horas que a gente vai mostrando. E tem horas que a gente não tem que mostrar mais. A gente tem que parar e mostrar assim, ensinar. A gente vai ensinando, a gente vai mostrando mal. Mas tem coisa que não tem porquê. Entende? Por que eu vou colocar aquilo? Sabe aquela questão do porquê? Para quê? E assim, ok, eu vou mostrar para explicar. Mas a gente não precisa colocar todo o mal do mundo ali, jogar ali, e falar assim, você tem 7 anos, eu vou te ensinar tudo. Todo o mal do mundo aqui eu vou te ensinar agora. Não, ele vai ter... As crianças têm muito tempo. E elas têm que aprender com o tempo, gradualmente.
cada vez mais como entender o mundo. Então, entende que a gente tem que... Eu acho que sempre a gente tem que ensinar. Isso é sempre. Seja um filme bom, seja Toy Story, eu gosto muito. E a gente vai ver coisas certas, muitas coisas certas. E a gente vai ver coisa errada, e a gente vai ensinar nos filmes bons, nos filmes ruins. Mas tem filme que a gente vai chegar num momento que a gente fala assim, não dá para continuar, para e acabou. Tá? Então, eu acho que é um parâmetro bom para a gente ter, irmãos. Eu vou adiantar aqui para poder acelerar, irmãos, para poder concluir. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Vou fazer a leitura, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, com esse texto eu não estou falando o seguinte, você só vai assistir filme bíblico, não é isso. Porque a Bíblia fala para a gente ocupar o nosso tempo com o que é bom, puro, mas a Bíblia fala sobre o mal no mundo, e a gente precisa aprender sobre o mal no mundo. Então, esse texto não está defendendo assim, se isola do mundo, só assiste filme cristão, não é isso. Mas eu posso, em um filme não cristão, como, por exemplo, algum dos filmes que o Luiz Fábio falou, onde há a verdade, como Coração Valente, eu ver que lá há a verdade. Eu acho a verdade ali, eu acho a justiça ali, eu acho uma busca pelo... uma negação do mal, assim, uma negação não, uma luta contra o mal, uma busca pelo bem. Eu acho essas coisas. Então, em filmes assim eu vou encontrar verdade, coisas boas. Outro texto, Gênesis 1:31. Esse texto fala que Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. Ele viu tudo que havia criado e era bom. Então, Deus criou um mundo bom. Deus criou verdades, Deus criou beleza, Deus criou justiça, Deus criou padrões morais de bom e mal. Tá? Então a gente precisa buscar isso. Irmãos, eu coloquei muitas citações e eu não vou conseguir ler, porque eu quero concluir. Mas eu vou ler essa daqui. A Arte, do Huckmacher. Esse autor é muito bom, ele fala muito sobre arte. A arte não é neutra. Podemos e devemos julgar seu conteúdo, seu significado e a qualidade do entendimento acerca da realidade que está incorporada nela. Um parênteses aqui, irmãos. Às vezes a gente assiste um filme, e o filme não vai falar sobre Deus, sobre nada, mas ele vai mostrar a visão do mundo. Isso é bom, a gente aprende com isso, a enxergar como o mundo pensa. Tá? Então, é bom a gente entender o que as pessoas falam, o que elas pensam, que o mundo ao nosso redor acredita. Como a arte está amarrada à realidade, há um espaço para falar sobre a verdade na arte. Será que ela faz jus ao que representa? Será que o faz de maneira positiva? Será que demonstra a profundidade e a complexidade do que aborda? O reverendo Weber Jr., irmãos, ele fala bastante no livro sobre, não só sobre questões como verdade, mas ele fala sobre beleza, estética. É importante, irmãos, quando a gente vai ouvir uma música, a gente vê a beleza dela. E aí a beleza em uma música. O que é a beleza em uma música? Eu vou ouvir, sei lá, um funk que é um tchum-tchá só, e só isso. É beleza, assim, eu não quero ser extremista, como eu falo, mas eu quero que vocês entendam por que eu falo isso. Há pessoas que estudam anos para tocar um instrumento. A música, ela é uma ciência, ela não é uma ciência, mas ela é perfeita. Ela é perfeita no sentido de que ela é matemática. Quem estudou música entende sobre tons e relações dos tons, e de que um tom maior tem relação com um tom menor. Entende? Isso é matemática pura. Tá? Porque Deus criou um mundo que faz sentido, um mundo lógico. Então a beleza lógica, a beleza que faz sentido na música. E aí, eu vou pegar lá no computador um tchum-tchá, e vou ligar o microfone e vou gravar em cima uma música lá que eu nem sei cantar e nem afinado sou, e nem busco, nem aprendo isso, nem tento ser afinado, e vou falar que isso é arte. Pode ser arte como expressão, realmente é uma expressão. Mas isso é bom? A gente precisa buscar
se a gente entende e a gente busca ver a beleza de Deus no mundo criado, Romanos fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, sobre como nós vemos Deus na criação. E nós vemos isso porque a criação espelha Deus na sua beleza, na sua na forma como ela é construída. Não que Deus seja construído, mas entende, Deus é perfeito e ele reflete na sua criação bela, onde há verdade. Então, assim, a gente precisa, é importante eu ensinar meu filho a ter um bom gosto. Aí um bom gosto não quer dizer assim, ó, o Rodrigo gosta de rock, o Lucas gosta de MPB, e aí o bom gosto é porque é meu, só porque é meu é bom gosto. O bom gosto que eu estou dizendo é, ensine ele o que é música. E bota ele para fazer uma aula de música. É importante isso, como a Cássia falou. Da mesma forma que ler clássicos, ler contos de fada é bom, não só pro que ele entende, mas é bom cognitivamente entender música, tocar um instrumento, tudo isso é rico, tá? E isso faz a gente entender que música não é só cantar qualquer coisa num playback que eu baixei na internet, mas há beleza, tá? Então é importante a gente pensar nisso, tá? Não é um snobismo cultural, não é isso que eu estou dizendo. É que há beleza. Se a gente entende que o que é belo é porque Deus criou belo, porque Deus é belo, por que eu vou fazer uma música qualquer? Vou pegar um playback lá na internet, de um tchum-tchá, e vou cantar por cima. Por quê? Entende? Então a gente precisa valorizar isso, tá? Irmãos, algumas aplicações e dicas finais. Por que eu faço isso? É o que eu falei para a Gisele. A gente precisa pensar o porquê. Não é só pode ou não pode. E aí a pessoa fala assim, o pastor falou assim, não pode. Então tá bom, já sei aqui minha resposta. Mas por quê? Se não tem nada que me proíbe, o que vai me fazer assistir? O que vai fazer eu gastar o meu tempo assistindo? Ou que não seja só o meu tempo. Por que eu vou assistir aquilo? O que aquilo vai... Como eu glorifico a Deus com aquilo? Entende como é importante? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Por quê? Adolescentes, jovens, por quê? Pais, crianças, por que a gente faz isso? Tá? Busque compreender a visão de mundo. Quando você está assistindo um filme, principalmente você, jovem, ou você pai, vai mostrar para os seus filhos. Mostra para eles. Tá vendo isso aqui? É errado, é mal. E o mundo pensa assim. E as pessoas pensam assim. E tudo isso é consequência da queda. E tudo isso é uma luta contra Deus. Mostre para eles a visão de mundo. Tá? Busque compreender a proposta da redenção. Então, falei, né? Todo filme tem uma busca por redenção. Busque entender ali, a Barbie, ela busca a redenção no destruir o patriarcado. Essa é a redenção dela no filme. Assiste um filme, irmãos, e veja ali como que o ator ali, o personagem principal, está enxergando a redenção, ou como que está sendo redimido. Entende? Assim, se esforce, tente, lute para enxergar isso, tá bom? Reflita sobre o seu uso da TV e outras telas, e como isso tem influenciado outras áreas da sua vida, a vida devocional. Então eu falei, irmãos, quantas horas você passa, e aí não é só TV, pensa no seu dia. Quantas horas você passa no Instagram, no Facebook, na televisão, no videogame, e aí não vai ser difícil, se você realmente calcular com coerência ali, não vai ser difícil passar das 2 horas, 3 horas. Não é difícil, tá? Não são raras, não são exceções. É fácil isso acontecer. E aí pense que a gente vive falando assim, nossa, hoje eu não consegui fazer devocional porque não deu tempo. Ou a minha vida está tão corrida, eu queria ter, sei lá, queria trabalhar mais perto para poder me sobrar 1 hora no meu dia para eu poder fazer uma devocional direito. Pensa nisso, irmãos, como isso afeta as nossas vidas e como a gente não prioriza o que transforma a nossa vida, como a gente não prioriza Deus e a gente prioriza o mundo, como a gente tem priorizado o lago, que o Denis falou. Pense nisso, irmãos. Isso aqui é importante também. Nem tudo que é educativo é realmente educativo. E aí é um joguinho de palavras que eu pus, mas assim, a gente vê hoje, as pessoas falam assim, não, põe esse desenho porque é educativo. Muita coisa é dita como educativa. E ela pode ser educativa do tipo, isso aqui ensina a cor amarela, vermelho e azul. E aí ela tem o seu aspecto educativo.
E eu vou dizer um desenho que é educativo para muitos. A Peppa. A Peppa é um desenho educativo. E o que você aprende com a Peppa? Você aprende que o papai é bobinho, que o papai sempre faz as besteiras e a mamãe é quem arruma tudo, que não há respeito ali, e um monte de coisa. E eu estou falando de um exemplo muito fácil, todo mundo enxergar aqui. Mas a gente cai nessa assim, ó, ah, não, isso aqui é educativo, tá bom, tá bem, tá tudo tranquilo. Por que meu filho vai assistir aquilo? Mesmo que é dito como educativo. Se as pessoas falam educativo, assiste. Se alguém falou assim, ó, tá lá na categoria, é educativo. Irmão, assiste. E você vai ver que realmente é educativo. Tudo é educativo, né? O que a gente tem trabalhado nas aulas? Que tudo ensina algo. Então, por isso que eu coloquei. Nem tudo que é educativo é realmente educativo. No sentido de que aquilo está ensinando alguma coisa boa. Mas aquilo está ensinando. A Peppa é educativa. Tá? É educativa para muitos. E realmente ela é educativa. Ela está ensinando muitas coisas. E a gente concorda com o que ela está ensinando? Irmãos, crianças e as telas, esse é um ponto para quem literalmente para quem é pai, né? A gente tem largado, os nossos filhos têm sido criados pela TV. De forma geral, e crente também. Fala assim, isso aqui é educativo, ou isso aqui, eu não sei, pode assistir, ou isso aqui é bom, porque fala do amiguinho, de lidar com as coisas. E a gente tem largado. Realmente tem coisa boa. Não estou falando o contrário. Não estou falando que tudo é ruim. Tem coisa boa. Mas eu preciso jogar meu filho na frente da televisão para ele passar horas vendo, ou ele pode gastar o tempo com outras coisas. O porquê que eu faço isso? O que é mais rico? O que é melhor para a educação do meu filho? E aí um parênteses bem importante, irmãos. Eu acho que a gente... Lembra que eu disse na aula anterior que em todo momento a gente educa, em alguma forma? Que quando o pastor está na porta da igreja, e vem uma família, vem o pai, cumprimenta o pastor, aí vem a mãe, cumprimenta o pastor, e aí passa os dois filhos pequenininhos lá direto, assim. Mas quando vem os dois filhos, e o pastor vai lá e cumprimenta, o pastor, ou seja quem for você vai lá e cumprimenta as duas crianças de 3 anos ali, ele se sente da família. Ele se sente ali como igreja, porque a igreja, o corpo de Cristo, não é o pai e a mãe, é o pai, a mãe, nós cremos na aliança. E os filhos também. Então, você chegar e cumprimentar a criancinha ali do lado, está ensinando ela que ela também é parte do corpo de Cristo, ela também é parte da igreja. Ela também é um irmão que é em Cristo. Não é porque ela é uma criança que ela não é. Um simples cumprimentar ensina. Tá? Quem é professor, como ofício, sabe disso. Então, a gente ensina em diversas coisas. E aí, eu acho que quando a gente... o ponto é, crianças e celular, ou tela, ou desenho, e aí na igreja. Eu acho que isso ensina, irmãos, para todos, tá? E eu estou falando, me incluo, porque eu já fiz isso. Mas isso está ensinando, eu acho que não saber lidar com o culto. Como que eu crio meu filho na igreja, com ele assistindo o desenho no culto, porque ele vai atrapalhar. E aí a gente reforça, né? O pastor vive falando isso, e eu já falei isso algumas vezes. Não há problema na criança reclamar no culto. Os meus filhos, eu saio com o Gustavo todo dia, todo culto, para ir lá fora, porque ele está chorando, está brigando. E não tem problema. E se ele pegar um Hot Wheels e fazer barulho, ok também. Agora, se eu sempre jogo a tela na frente dele, eu estou ensinando que ele precisa saber como lidar na escola, na igreja, no culto, na escola dominical, ou eu estou ensinando que ele pode assistir lá a televisão e que o culto, o que está sendo falado, o pregador, o pastor, o professor, é secundário, porque o mais importante aqui é o que ele está vendo. E aí eu sei, irmãos, e eu já fiz isso, eu estou me colocando aqui, tá? Às vezes a gente fica com medo de atrapalhar, a gente não quer atrapalhar, está fazendo barulho. Mas de verdade, aí eu falo como quem está aqui na frente, muitas vezes prega ou dá aula. Isso não me incomoda, uma criança fazendo barulho. De verdade, sim, do fundo do meu coração, isso não me incomoda. E se estiver fazendo muito barulho, irmão, você está gritando, tudo bem, vai lá fora, calma e volta, não tem problema. Mas me incomoda, assim, de verdade. Aí eu, como não é só bíblico, me incomoda ver uma criança mexendo lá, assistindo alguma coisa. E eu acho que isso está ensinando. Eu acho não, isso está ensinando. E aí eu estou falando de criança pequena.
Mas se você ensinar assim, vai ser um adolescente. A gente fala assim, os nossos adolescentes não sabem ficar no culto, eles ficam indo tomar água o tempo todo, indo no banheiro. Mas muitas vezes eles cresceram assim, eles cresceram impacientes, eles não conseguem assistir o culto, eles não conseguem ficar 1h30 sentado, porque precisa, tem agonia, precisa ir no banheiro, precisa ir lá fora fazer alguma coisa, entende? E como que a gente ensina isso? Ensina ensinando, ensina fazendo. Como que alguém aprende a andar de bicicleta? Com um tutorial na internet? Ou andando de bicicleta e caindo? É assim. Como que a gente ensina um adolescente a ficar no culto? Desde pequenininho, assistindo o culto. Ele não vai assistir o culto inteiro. Eles nem vão prestar atenção em boa parte do culto. Se você pegar o seu filho e vai ensinando ele a ouvir o sermão e o que ele entende, no começo ele não vai entender nada. Daqui a um tempo ele vai entender 1%. Daqui a um tempo ele vai entender 3%. Só o amém. Mas tudo bem, ele está aprendendo o respeito no culto. Ele está entendendo o culto como um local... não um local santo pelo templo, mas um local de adoração a Deus. Ele está entendendo, e aos poucos ele vai entender cada vez mais. E aí, é mais provável que quando ele for um adolescente, ele não vai ficar agoniado. Ele não vai ficar impaciente que ele tem que ir no banheiro a cada 10 minutos. Entende? Ou que ele não vai conseguir soltar o celular e vai ter que ficar mexendo. Porque ele aprendeu. Isso daí, de certa forma, é a rotina, é o condicionamento. Tá? Então, e aí, irmãos, eu estou falando isso porque eu já fiz isso, já me peguei fazendo isso. Então, assim, não se preocupe com crianças pequenas e barulho. De verdade. E eu sei que o reverendo Lucas também não se preocupa. Isso ensina. Isso a gente precisa ensinar dessa forma. Tá? Respeite os mais fracos. Então, 1 Coríntios 8, de 1 a 7, fala sobre o comer carne ou não. E isso então, eu devo comer carne ou não? E aí fala sobre aquela pessoa que entende que não há pecado nisso, mas que, pela consciência dos mais fracos, ele não come. Então, às vezes, a gente precisa pensar sobre isso também, nessa questão. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, ô Gi, você não sabe muito bem sobre esse filme? Não, pode assistir. Ele é violento do começo ao fim, mas pode assistir. Mas eu sei que ela tem uma... Estou falando um exemplo dela, mas não que ela seja assim. Ela pode ter uma questão assim mais... eu não gosto de filme violento e tal. Mas eu estou falando, pode assistir. Ela vai lá e assiste, aí no final ela fala assim, nossa, o Rodrigo me indicou isso aqui, por quê, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência, tem que ter respeito com os mais fracos. Mesmo que talvez não seja necessariamente errado, mas eu não posso chegar e sair falando, isso aqui é pecado ou não, assiste tranquilo. Talvez alguém não vá lidar bem com isso. Então, a gente tem que ter consciência e amor pelos irmãos, tá? Para acabar, irmãos, isso aqui, o autor desse livro dá algumas perguntas para a gente fazer quando a gente está vendo um filme. Isso vai ajudar a gente a entender se é bom ou não para a gente. Então, essa é uma maneira pedagógica de expor o mal. Então, porque a gente falou, tem filmes onde o mal é banalizado. Isso é pedagógico? Se ele está ensinando o mal como mal, isso está ensinando, é pedagógico, ele está mostrando que o mal é mal. Agora, se o mal é banalizado, ou outras questões, por exemplo, linguagem obscena. Pode ser que eu assista um filme que é bom, mas tem uma palavra ali errada. Pode ser. E eu acho que uma palavra errada não vai desmerecer 1h40 de filme. Mas se é algo banalizado, ou se é algo pesado demais, ou algo que, sei lá, é algo que ofende a minha fé, aí eu preciso pensar, parar e pensar. Então, é uma forma pedagógica de expor o mal ou é simples violência gratuita? Ou um mal gratuito, né? Quais são o contexto e a consequência da representação da iniquidade? Então, o pecado ali, o mal ali não tem problema, não tem consequência, nada acontece. Isso é uma forma de banalização, né? O mal acontece e não há consequências com isso. Serve para revelar o aspecto humano ou não. Então, eu aprendo com aquilo a entender quem é o homem de alguma forma, a queda do homem, o pecado. O pecado é mostrado como um fim em si mesmo ou apenas como parte de um quadro maior que leva à redenção? Então, de novo, ele é banalizado, ele é uma coisa qualquer, ou ele mostra que, de alguma forma, há uma redenção? Eu entendo que não é uma redenção cristã, mas, de alguma forma, há uma luta contra o mal. Tá? O pecado... O filme exagera nos detalhes, ou estes são necessários para enfatizar
a seriedade do nosso comportamento. Então, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan é pesado. É um filme pesado. Mas ele está realmente ali enfatizando o mal. Ou A Paixão de Cristo é pesada. Mas ele está ali, mesmo sendo pesado, violento, ele está mostrando, e ele está ensinando, ele está enfatizando o mal. Isso eu acho que é um bom uso, tá? Com ressalvas, né? Óbvio. Mas ali os detalhes são desnecessários. Eu só estou mostrando carne ali, cabeça voando e coisas assim, só por mostrar, sem sentido algum, sem querer expressar nada, sem mostrar um porquê, entende? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Para finalizar, irmãos, uma citação do autor, do Brian Godawa. Considerando que toda a verdade é, afinal, a verdade de Deus, podemos encontrar o que pensamos ser verdade em um filme e descartar o que pensamos ser mentira. Algumas vezes a mentira ou o mal se tornam excessivos. Então saímos do cinema ou adiantamos a fita de vídeo. Isso é inevitável. Mas nosso objetivo deveria ser a interação com a sociedade, apresentando uma perspectiva de reforma e não de fuga. Uma fuga resultaria na derrota social e espiritual. O que ele está falando é, a gente vende a TV, ou a gente vai ver um filme e vai enxergar o que é mal. E quando o mal é pedagógico ali, mostra o mal como mal, a gente aprende com aquilo. E quando o mal é banalizado, a gente vê que aquilo não é... É uma mentira. É uma mentira no sentido de que aquilo não é de acordo com as verdades bíblicas. Então a gente precisa ter esse terceiro parâmetro, terceiro tipo, né, foi o que o Luiz Fábio falou. Aquele que seleciona. Mas ele não seleciona com base no mundo, ou com base no pensamento da época vigente. Ele seleciona com base bíblica. Por que isso aqui é bom? Ou por que isso aqui é mal? O que isso fala sobre criação, queda, redenção e glória? Como eu glorifico a Deus com isso? Ou como eu vejo redenção aqui? Ou como eu entendo a visão de mundo do nosso tempo? Entende? No final, eu não respondi se vocês podem assistir Game of Thrones. Mas eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que entender. Eu acho que isso dá bons fundamentos. Principalmente para a gente não cair no engano de que isso é só um lazer. E eu acho que esse é o pior dos enganos. Achar que um filme é só um lazer e não ensina, porque ele ensina. Tá bom, irmãos? Algum comentário, alguma pergunta? Obrigada. Vale a pena, porque eu estou aqui ouvindo tudo isso e vendo a minha vida passar, né? Então, eu e meu marido, a gente gastou muito tempo. Eu acho que o segredo, né, disso tudo é a gente gastar tempo com os nossos filhos, né? A vida está muito corrida, a gente tem muitos problemas, tantas coisas para resolver, mas a gente precisa parar e gastar tempo. Então, hoje, a minha filha adulta, eu vejo que ela tem esses princípios, né? Até hoje, a gente para se a gente quer ver algum filme, ela fala, mãe, olha, eu pesquisei aqui, isso não é legal, não vai ter... Para que a gente vai ficar constrangido, né, assistindo uma coisa que não edifica? Então, vale a pena. A gente gasta tempo, é difícil, é um método repetitivo com as crianças, com os adolescentes, mas vale a pena, porque eles crescem. Eu posso falar isso pela minha filha, né? Eles crescem com esses princípios. Então, a gente gasta tempo, tira um pouco da gente, né? Deixa de pensar um pouquinho em nós, mas senta ali e vale a pena. Eu queria falar isso, que eu estou aqui como prova disso. É importante isso, né? A gente, como pais, a gente sempre vai educar. E assistindo um filme é uma forma de educar. Irmãos, eu acabei de mandar no grupo da igreja, eu fiz um mapa mental disso, um resumo lá, uns tópicos. E aí pense sobre isso. Você vai estar em casa e fala assim, não lembro muito bem. Ou eu queria... Né? Eu coloquei essas perguntas, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, pensa sobre como isso apresenta a redenção, como isso apresenta o mundo. Então, eu mandei lá na igreja e eu coloquei até o link das aulas, se alguém perdeu alguma. E eu mandei agora também no link no grupo da igreja. Inclusive, se alguém não estiver no grupo da igreja, me fala, me manda uma mensagem que eu encaminho os arquivos. Mas, na aula passada, eu falei, né, acho que no final da aula, eu mandei um link de uma série de histórias de um presbiteriano falando sobre estatísticas, sobre as pessoas assistindo a telas e como isso influencia as crianças menores, os jovens, os adultos. E aí ele dá estatísticas não cristãs. Então, por exemplo, como que muito tempo em tela
causa déficit de atenção, causa insônia, causa obesidade, coisas do tipo. Quem viu isso? Quem mais? Mais alguém viu? Ó, irmãos, para facilitar, e aí não tem desculpa, irmãos, veja. Gasta 10 minutos do seu tempo. Eu mandei no grupo da igreja, eu peguei os stories e tirei um print de cada e joguei num PDF. Não tem nem como falar, está lá no PDF, irmãos, está no grupo da igreja. Pega e vê. E pensa na sua vida, você, adulto, jovem, idoso, senhor, senhora, seja a sua idade. Pensa como você tem lidado com as telas. E você que é pai, pensa como seus filhos têm lidado com as telas. E pensa que essas estatísticas não são de um cristão lá colocando elas, é de não cristãos. Então, eu coloquei isso porque acho que para a gente não falar que é alguém que inventou, tá? Mas pensa como a gente precisa lidar bem com isso, tá bom, irmãos? E obrigado, irmãos, por essas aulas, que Deus nos abençoe e nos ajude, nos capacite a viver para a glória de Deus, como pais, ou quem não é pai, que assiste um filme, mas que entende que deve fazer isso para Deus. Amém?